Testemunho: o jovem que viu a bala vindo. Meus irmãos, assista só comigo este testemunho que vai fortalecer a sua fé. É a história de um jovem que, em meio a uma situação de perigo extremo, experimentou a proteção do Senhor de uma maneira que só quem viveu pode entender. Não é uma história inventada, nem exagerada. É um relato real, cheio de detalhes, que mostra como Deus cuida dos seus filhos mesmo quando tudo parece perdido. A vida antes da prova. O irmão Lucas, de 22 anos, era um jovem como muitos outros. Trabalhava em uma oficina mecânica, ajudava em casa e, embora não fosse um irmão muito firme na igreja, sua mãe, Irmã Maria, nunca deixou de orar por ele. Ela sabia que só Deus poderia mudar o coração do filho. Lucas cresceu em um bairro simples, onde as tentações eram muitas. Ele não era um jovem rebelde, mas também não tinha um compromisso sério com Deus. Ia à igreja de vez em quando, mais por insistência da mãe do que por convicção própria. Mas mesmo assim, a semente da palavra tinha sido plantada em seu coração. Um dia, depois de um culto, o cooperador João se aproximou dele e disse: Lucas, você já pensou em se batizar nas águas? Ainda não, irmão. Não me sinto pronto, respondeu ele com um pouco de vergonha. Não é questão de se sentir pronto, meu irmão. É questão de obediência. Deus está chamando você. Lucas ficou pensativo. Ele sabia que precisava mudar, mas algo dentro dele ainda resistia. O dia que tudo mudou. Foi numa sexta-feira à noite, depois do trabalho, que tudo aconteceu. Lucas tinha saído com alguns amigos para tomar um lanche. No caminho de volta, enquanto passavam por uma rua escura, de repente, ele ouviu um barulho de carro acelerando. Antes que pudesse reagir, viu um homem descendo do veículo com uma arma na mão. É assalto! Gritou um dos amigos. Lucas congelou. Ele nunca tinha passado por uma situação tão perigosa. O homem com a arma estava nervoso, gritando para que entregassem tudo o que tinham. De repente, o assaltante apontou a arma diretamente para Lucas. Foi então que algo inexplicável aconteceu. Lucas viu, como se o tempo tivesse desacelerado, a bala saindo do cano da arma. Ele não sabe como, mas conseguiu se jogar para o lado no exato momento em que o tiro foi disparado. A bala passou tão perto que ele sentiu o vento no rosto. Corram! Gritou um dos amigos. Eles saíram correndo, o coração batendo descompassado. O assaltante, assustado com o barulho, entrou no carro e fugiu. Lucas caiu no chão, tremendo. Não era medo apenas do que tinha acontecido, mas uma sensação estranha, como se algo o tivesse protegido. Isso não foi sorte, pensou ele. Foi Deus. A noite de oração e arrependimento. Quando chegou em casa, Lucas não conseguiu dormir. Sua mãe, ao ver o estado do filho, percebeu que algo grave tinha acontecido. Filho, o que foi? Perguntou ela, preocupada. Lucas então contou tudo. Como tinha visto a bala vindo. Como tinha se jogado no chão sem saber como. E como, naquele momento, sentiu que Deus o tinha protegido. Mãe, eu preciso mudar, disse ele, com lágrimas nos olhos. Eu quase morri hoje. Se Deus me deu mais uma chance, não posso desperdiçar. A irmã Maria abraçou o filho e orou com ele. Naquela noite, Lucas chorou como nunca tinha chorado antes. Não eram lágrimas de medo, mas de arrependimento. Ele pediu perdão a Deus por ter vivido tão longe dele, por ter ignorado os chamados, por ter deixado a fé de lado. Senhor, orou ele, se o Senhor me protegeu hoje, é porque tem um propósito para a minha vida. Eu quero servir ao Senhor. Eu quero ser batizado nas águas para perdão dos meus pecados. A decisão de ser batizado. No domingo seguinte, Lucas foi à igreja com um coração diferente. Ele procurou o cooperador João e disse: Irmão, eu quero me batizar. João sorriu, sabendo que era Deus operando na vida daquele jovem. Aleluia, meu irmão! Deus ouviu suas orações. No dia do batismo, Lucas estava nervoso, mas também cheio de paz. Quando desceu as águas, sentiu como se um peso enorme tivesse sido tirado de suas costas. Ao sair, ele levantou as mãos e louvou a Deus com lágrimas de gratidão. Glória a Deus! Exclamou ele. Agora eu sou uma nova criatura. A vida depois da prova. Depois daquele dia, Lucas mudou completamente. Ele passou a frequentar os cultos com regularidade, a participar dos jejuns e a ajudar na obra do Senhor. Sua mãe, que tanto orou por ele, via o filho com outros olhos. Filho, eu sempre soube que Deus tinha um plano para você, disse ela, emocionada. Lucas também começou a dar seu testemunho para outros jovens do bairro. Muitos que antes viviam como ele começaram a se interessar pela palavra de Deus. Se Deus pode mudar a minha vida, pode mudar a de vocês também, dizia ele. Um dia, um dos amigos que estava com ele na noite do assalto, chamado Rafael, procurou Lucas. Lucas, eu não entendo o que aconteceu naquela noite. Como você viu a bala vindo?
Perguntou Rafael, curioso. Não fui eu, Rafael. Foi Deus. Ele me protegeu porque tinha um propósito para a minha vida. E tenho certeza de que ele também tem um propósito para a sua. Rafael ficou pensativo. Alguns dias depois, ele também começou a frequentar os cultos. A lição que ficou. Hoje, Lucas é um cooperador na igreja. Ele ajuda na evangelização, visita os doentes e sempre está pronto para servir. Sua vida é um testemunho vivo de como Deus pode transformar uma pessoa. Eu quase morri naquela noite, diz ele, quando conta seu testemunho. Mas Deus me deu uma segunda chance. E eu não vou desperdiçar. Ele aprendeu que Deus não nos promete uma vida sem provas, mas promete estar conosco em meio a elas. Aprendeu que mesmo quando não somos fiéis, Deus é fiel. E aprendeu que quando nos rendemos a Ele, nossa vida nunca mais é a mesma. Uma palavra para você. Meu irmão, minha irmã, se você está lendo este testemunho e pensa, será que ainda tem jeito para mim? A resposta é sim. Deus não olha para o seu passado. Ele olha para o seu coração. Se você está disposto a se render a Ele, Ele vai mudar a sua vida, assim como mudou a vida de Lucas. Não espere uma bala vindo na sua direção para buscar a Deus. Busque-o hoje. Arrependa-se dos seus pecados, seja batizado nas águas em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e receba o dom do Espírito Santo. Deus tem um propósito para a sua vida. Fique firme. Não desista. Deus não desampara os seus. Glória ao nome santo do Senhor. Amém. A noite que mudou tudo, o encontro com a morte e a misericórdia de Deus. Continuação do testemunho de Lucas com detalhes inéditos, diálogos profundos e a jornada de restauração que se seguiu. O silêncio após o tiro, quando o medo e a fé se encontraram. A bala havia atravessado o vidro do carro como um raio, cortando o ar com um estampido seco. Lucas sentiu o impacto no ombro como um soco de fogo, e o mundo ao seu redor parecia ter sido engolido por um vácuo. O cheiro de pólvora misturado com o sangue quente encheu o carro. Seu primeiro pensamento não foi de dor, mas de vergonha. Deus, por que eu? Não era uma pergunta de revolta, mas de reconhecimento. Ele sabia muito bem por que aquilo estava acontecendo. As noites em que trocava os cultos por bares, as mentiras que contava para a família, o dinheiro sujo que aceitava sem pestanejar, tudo isso agora pesava como uma losa sobre seu peito. Mas estranhamente, entre a dor física e o pavor da morte, uma voz tranquila ecoou em seu coração. Filho, ainda não é a sua hora. Não foi um som audível, mas uma certeza que o invadiu como uma onda. E então, como se o tempo tivesse sido esticado, ele viu a cena se desenrolar em câmera lenta. O atirador, um jovem de não mais que 20 anos, com os olhos injetados de ódio e medo tremendo enquanto segurava a arma. Seus comparsas já corriam, gritando para que ele desistisse. Mas algo no olhar daquele garoto, uma mistura de desespero e vazio, o paralisou. Lucas não sabia explicar como, mas sabia que não podia morrer ali. Não daquele jeito. Não com a mãe rezando por ele em casa, não com o irmão mais novo olhando para ele como um exemplo do que não seguir, e acima de tudo, não com Deus ainda esperando por ele. Com um esforço sobre-humano, ele girou o volante, fazendo o carro derrapar para a esquerda, enquanto a segunda bala cravava-se no banco do passageiro. O atirador, surpreso com a reação, hesitou. Aqueles 2 segundos foram suficientes para que Lucas acelerasse, saindo da linha de tiro e sumindo na escuridão das ruas vazias. Mas a dor agora era insuportável. O sangue escorria pelo braço, enchendo o carro de um cheiro metálico. Ele não tinha para onde ir. Nenhum hospital o atenderia sem fazer perguntas. E se a polícia o encontrasse primeiro? Foi então que, pela primeira vez em anos, ele lembrou da igreja. A porta que se abriu, o irmão desconhecido e o envelope misterioso. Lucas dirigiu sem rumo por quase 1 hora até que, exausto, parou em frente a um pequeno poço de gasolina na periferia. O atendente, um homem de meia-idade com um olhar cansado, olhou para ele e sabia. Não precisava perguntar. Você tá ruim, moço, disse o homem, secando as mãos na calça jeans surrada. Não é a primeira vez que eu vejo um ferido assim aqui. Mas você não parece ser como os outros. Lucas não respondeu. Não tinha forças nem para mentir. Tem um banheiro nos fundos. Vou te dar um pano limpo. Mas se você quer viver, precisa de ajuda de verdade. O homem desapareceu por alguns minutos e voltou com um pedaço de pano, álcool e um pequeno papel dobrado. Isso aqui é o endereço de um irmão da minha igreja. Ele é enfermeiro. Se você confiar nele, ele vai te ajudar. Mas tem uma coisa, o homem hesitou. Ele só ajuda quem realmente quer mudar. Lucas pegou o papel com as mãos trêmulas.
O endereço era de uma casa simples, em um bairro que ele conhecia bem, justamente onde ficava a congregação cristã no Brasil que sua avó frequentava quando ele era criança. Deus, se é você me guiando, eu vou. A casa que cheirava a pão e a oração. Quando Lucas bateu a porta, foi atendido por um homem baixo, de óculos e sorriso tranquilo. Eu sou o irmão Mateus. Você deve ser o rapaz que o seu João mandou, disse, como se já o esperasse. Entre. Aqui você está seguro. A casa era pequena, mas cheia de uma paz que Lucas não sentia há anos. No fogão, uma panela de sopa fervia e no ar, o cheiro de pão caseiro. Na parede, um quadro simples com os dizeres: confia no Senhor e faz o bem. Salmos 37, 3. Sente aqui, indicou o irmão Mateus, apontando para uma cadeira de madeira. Primeiro vamos cuidar desse ferimento. Depois a gente conversa. Enquanto o enfermeiro limpava e enfaixava seu ombro com mãos firmes, Lucas notou algo estranho. Não havia medo naquele homem. Nenhuma pergunta sobre o que havia acontecido, nenhum julgamento. Só uma certeza quietas de que tudo estava sob controle. O Senhor não vai perguntar como eu me machuquei? Lucas arriscou enquanto o irmão Mateus aplicava um antisséptico que queimava como fogo. Não preciso, respondeu sem levantar os olhos. O que importa é para onde você vai a partir de agora. Aquelas palavras o atingiram como um martelo. Ele não estava acostumado com misericórdia. Na vida que levava, ou você era forte ou era esmagado. Mas ali, naquela cozinha simples, ele sentiu algo que havia esquecido: esperança. Eu não sei se mereço isso, gaguejou. O irmão Mateus terminou de enrolar a atadura e olhou nos seus olhos. Nenhum de nós merece, filho. Mas é justamente por isso que Deus nos dá. Porque Ele é bom, não porque nós somos. Silêncio. Você quer comer alguma coisa? Perguntou o irmão como se acabasse de falar sobre o tempo. Lucas assentiu, e enquanto comia a sopa quente, ouviu pela primeira vez em anos um convite que não era uma armadilha. Amanhã tem culto às 19 horas. Se quiser, pode vir. Ninguém vai te julgar. Só vai te amar. O primeiro culto. O peso da vergonha e o toque da graça. Lucas chegou à igreja com 20 minutos de antecedência, mas ficou do lado de fora por quase uma hora. O medo de ser reconhecido, de ser expulso, de ouvir sussurros de reprovação, quase o fez desistir. Mas então a porta se abriu, e uma senhora de cabelo branco, com um sorriso que iluminava a noite, olhou para ele. Você é novo aqui, não é, filho? Perguntou com uma voz que soava como música. Não fique aí fora. Entre. Aqui há lugar para você. Ela não sabia quem ele era. Não sabia do tiro, das dívidas, das noites perdidas. Mas Deus sabia. E pela primeira vez, Lucas sentiu que aquilo importava mais do que qualquer coisa. Dentro do templo, o coro cantava Louvai ao Senhor, porque Ele é bom. Salmos 136, 1, e cada palavra parecia perfurá-lo e curá-lo ao mesmo tempo. Quando o irmão que dirigia o culto pediu que todos se ajoelhassem em oração, Lucas não conseguiu se mover. As lágrimas caíram antes que ele percebesse e então, como se alguém o empurrasse suavemente, ele caiu de joelhos. Não foram palavras bonitas. Não foi uma oração elaborada. Foi um grito mudo de um homem quebrado. Deus, eu não sei orar direito, mas eu preciso de você. Por favor, me tira dessa vida. E então, algo inesperado aconteceu. Um irmão que ele nunca havia visto antes, um homem alto de ternos sempre impecáveis, conhecido por ser rigoroso com as regras da igreja, se aproximou e colocou a mão em seu ombro. Deus ouviu você, irmão, sussurrou. Ele sempre ouve. A restauração, jejum, oferta e o milagre do trabalho honesto. Nos dias que se seguiram, Lucas não teve visões, não ouviu vozes do céu, não recebeu dinheiro do nada. Mas algo muito mais poderoso aconteceu. O jejum que quebrou as correntes. O irmão Mateus o desafiou. Se você quer liberdade, jejuar não é opção. É necessidade. Por 21 dias, Lucas comeu apenas pão e água, passando as noites em oração. No terceiro dia, o vício em drogas que o perseguia há anos simplesmente desapareceu. Não foi uma luta, foi como se algo dentro dele tivesse sido arrancado pela raiz. 2. A oferta que abriu as portas. Com apenas R$ 20 no bolso, todo o dinheiro que tinha, ele colocou R$ 10 na caixa de ofertas. Deus, eu não tenho nada, mas te dou o pouco que tenho. Na semana seguinte, o irmão Mateus o chamou. Um cooperador da igreja precisa de um ajudante na oficina mecânica. É trabalho honesto, mas é duro. Você topa? O salário não era alto, mas era limpo. E pela primeira vez, Lucas dormiu em paz. 3. O perdão que ele não merecia. Sua mãe, ao vê-lo entrar em casa com roupas limpas e um sorriso verdadeiro, chorou como uma criança. Filho, eu já tinha perdido a esperança. Mas Deus não desistiu de você.
Seu irmão mais novo, que antes o evitava, o abraçou pela primeira vez em anos. Eu queria ser como você quando era criança. Agora, eu quero ser como você é hoje. O jovem no Becos, quando Lucas virou um instrumento de Deus. Um ano depois, Lucas já era cooperador ativo na igreja, ajudando na evangelização nos bairros mais perigosos da cidade. Foi em uma dessas noites que ele reconheceu aquele olhar. Era um garoto magro, de não mais que 17 anos, encostado em uma parede, segurando uma arma enferrujada com mãos trêmulas. O mesmo vazio nos olhos. O mesmo medo. Eu conheço você, pensou Lucas. Você é eu, anos atrás. Ele se aproximou devagar, sem ameaças, sem sermões. Ei, irmão, você tá com fome? Perguntou, estendendo um saco com pão e suco. O garoto olhava desconfiado. Não quero nada de você. Eu também não queria nada de ninguém, respondeu Lucas, sentando-se ao lado dele na calçada. Até o dia que quase morri. E então ele contou sua história. Não como um herói, mas como um homem que foi salvo quando não merecia. Não com palavras bonitas, mas com verdade. Deus não tá te julgando, disse, olhando nos olhos do garoto. Ele tá esperando por você. O jovem, cujo nome era Rafael, não se converteu naquela noite, mas aceitou o convite para o culto. E semanas depois entregou a arma para o irmão Mateus, chorando como uma criança. Eu não quero mais isso, disse. Eu quero o que você tem. A lição que ninguém esperava, quando a prova voltou. Mas a vida com Deus não é um conto de fadas. 2 anos depois, quando Lucas já era um líder de jovens na igreja, um exame de rotina revelou algo terrível. Você tem um tumor no fígado. Precisamos de mais exames, mas... As palavras do médico ecoaram como um tiro. De novo, depois de tudo o que havia passado, depois de ter se entregado a Deus, por que agora? Ele chegou em casa e quebrou. Chorou, gritou, questionou. Até que, exausto, abriu a Bíblia aleatoriamente e seus olhos caíram em Isaías 43, 2. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Não foi uma cura instantânea. Foram meses de quimioterapia, orações, jejuns e lágrimas. Mas em cada sessão, o irmão da igreja estava lá. Quando o cabelo começou a cair, sua mãe raspou dela também em solidariedade. Quando as contas médicas ameaçaram afundá-lo, o envelope anônimo com o valor exato apareceu na caixa de correio. E então, no dia do último exame, o médico olhou para ele com um sorriso que dizia tudo. Não há mais sinais do tumor. É inexplicável. Lucas sabia que não era inexplicável. Deus, você é fiel. Hoje, um homem, uma missão, uma promessa. Agora, aos 38 anos, Lucas não é um pregador famoso. Não tem um ministério com milhares de seguidores. Mas toda semana ele visita presídios, abrigos e ruas, levando pão, Bíblia e esperança para quem acha que não tem mais saída. Eu já estive onde vocês estão, diz, olhando nos olhos de cada um. Mas Deus me tirou de lá, e Ele pode fazer o mesmo por você. E quando perguntam como ele consegue, ele sorri e responde: não sou nenhum super-herói. Sou só um homem que aprendeu a confiar em Deus, mesmo quando tudo parece perdido. Porque no final das contas, a fé não é sobre ter todas as respostas. É sobre segurar a mão dele e caminhar, mesmo quando o caminho está escuro. Uma palavra para você que está lendo. Talvez você esteja passando por uma prova que parece não ter fim. Talvez tenha cometido erros que achava impossíveis de perdoar. Talvez sinta que Deus está longe, ou que já é tarde demais. Mas ouça isso. Deus não olha para o seu passado. Ele olha para o seu coração. Se você está disposto a se render, Ele vai mudar sua história, assim como mudou a de Lucas. Não da noite para o dia. Não sem lutas. Mas com uma certeza que ninguém poderá tirar de você. Você não está sozinho. Deus não nos promete uma vida sem provas, mas promete estar conosco em meio a elas. O que o inimigo quis usar para te destruir, Deus vai usar para te fortalecer. Fique firme. Não desista. A melhor parte da sua história ainda está por vir. Se você precisa de um recomeço, hoje é o dia. Arrependa-se. Seja batizado nas águas em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Receba o dom do Espírito Santo. Deus está esperando por você. Glória ao nome santo do Senhor. Amém.